E me leva a uma coisa que eu queria trazer a reflexão aqui pra mesa. Essa vai ser boa, hein? Mas eu vou dar um jeito de... matar no peito. É? Bora. Eu ia falar que eu vou dar um jeito de não complicar a gente, então vou complicar a gente. Bom, a gente agora tá nesse boom do podcast, né? Certo. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, eu acho que ainda vai ter mais um tempo, um pouquinho mais longo de maturação, porque em São Paulo já tava mais tempo, aqui, né? Tá crescendo mais agora, mas vai cair. Uma hora esse formato, ele vai, né? A curvinha vai fazer assim. Ele vai estabilizar em algum ponto. A gente não sabe ainda a altura desse ponto, né? Quando, como, mas vamos botar nossa mente louca aqui para trabalhar. Como é que você vê o futuro dos podcasts daqui a 1 ano e daqui a 5 anos? Nossa. Cara, eu vou voltar ao TCC que eu fiz, porque o TCC foi o que eu tinha feito foi um podcast. Eu fiz um podcast mesmo, e o TCC em si era um relatório técnico da produção desse podcast, da parte do roteiro, da captação, tudo. E foi um podcast sobre metalinguagem. O nome era Precisamos Falar Sobre Podcast, o nome do projeto, na qual eu entrevistei o Léo Lopes, do Radiofobia, e o Lúcio Luiz, que eram 2 nomes que tinham produções literárias sobre podcast, tinham livros falando de como foi podcast. Isso estou falando lá em 2014, 15, não lembro agora o ano, acho que foi 2015, eu acho. E aí a gente falou isso na época e aí, qual o futuro do podcast daqui a 5 anos, 10 anos? E eu lembro que, assim, na época não tinha Spotify. Tipo, talvez tinha como plataforma de música, mas podcast não tinha ainda. Ainda era esse cenário do podcast do feed, do não sei o quê. E a gente tava falando disso, de tipo, cara, eu acho que vai ficar mais democrático, vai ter alguma plataforma, talvez no YouTube, talvez não sei o quê, que vai agregar e as pessoas vão poder acessar. Então, assim, é natural pensar dessa forma. O podcast sempre foi muito fechado, né? Tipo, nunca tinha um lugar para você divulgar assim com facilidade. Dependia muito das redes sociais, das comunidades no Orkut, dos fóruns no Facebook, dos fóruns no Reddit, né? Nesse lugar todo. Eu acho que olhando pra frente, cara, eu acho que assim, aventureiros vão cair fora. Concordo. Aventureiros vão cair fora. Concordo demais. Entendeu? Isso daí eu acho que é o primeiro ponto, né? Enquanto formato, eu não sei até que ponto ele vai mudar. Eu acho que a gente vai ter mais coisas em áudio, sabe? Eu acho que assim, o vídeo ele veio, juntou com o podcast, deu muito certo e vai dar certo, vai continuar, acho que isso daí não muda, mas eu acho que também a parte só em áudio vai ser fortalecida, tipo, a gente vai ter mais audiodramas, sabe? Eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal. Eu defendia na faculdade o audiodrama, inclusive, como uma ferramenta para o roteirista, porque assim, o roteiro é uma coisa que no nosso país é um pouco complicada. A gente não tem uma formação exclusiva em roteiro. A gente tem, tipo, várias faculdades que abordam isso. Você tem roteirista formado em literatura, letras, você tem formado em rádio e televisão, cinema, jornalismo, né? Mas não tem uma faculdade de escrita criativa, que nem tem lá fora o creative writing, que eles chamam, né? Então a gente depende, muitas das vezes, assim, de fazer um curta-metragem para você vender a tua ideia. Tu cria um roteiro, tu fala, cara, vou juntar com os amigos, vamos fazer um curta-metragem pra apresentar, porque ninguém vai ler meu texto, ninguém vai pegar o papel e ficar lendo ali pra saber se o roteiro é bom. E pode fazer sem áudio. É muito mais fácil, cara. Verdade, boa, hein? Muito mais fácil. Gostei. Eu acho que, assim, é uma forma de fazer portfólio de forma diferente. A gente tem os storyboards, a gente tem curta-metragem, por que não audiodrama? Por que não, Teve agora o do Batman. Exatamente. Sinistro, Teve o Paciente bizarro. 63, inclusive, do Julio Rojas, que eu fui aluno dele virtual, né? No curso que ele deu de roteiro. Foi uma coisa que pegou bastante, tipo, que é com a Mel Lisboa e o Seu Jorge. Sensacional, cara. Eu tô ligado, já me falaram desse. Sensacional, já tem 2 temporadas já. Muito eu vou bom. assistir esse. Muito bom. Então, eu vejo isso. Acho que o futuro aventureiros podem cair fora, né? Concordo. Vai dar uma minguada. Não diria se vai dar uma minguada, porque na época que eu fiz o TCC, cara, eu tinha mapeado mais de 1.800, 2.000 podcasts ativos no país, naquela época. Imagina hoje. Não faço ideia, não faço ideia desse dado, cara. Eu vou fazer esse estudo, sabia? Boa. Cara, deve ter então, muito. Assim, eu acho que mesmo minguando ainda vai ter muito podcast, Mas eu acho que ele vai entrar no campo do comum. No campo do comum, no sentido de não vai ser mais a novidade. Total. Vai ser como é o YouTube mesmo, como é a produção de vídeo, né? Na internet já está estabelecida há décadas, né? E, cara, o rádio tá aí até hoje. E vai ficar. Entendeu? Eu acho que pode facilitar tecnologicamente ainda mais os podcasts, que já facilitou bastante essa coisa que a gente falou das plataformas, né? Mas talvez o teu carro já vai vir já com um app de podcast instalado. Não sei se já vem. Não. Entendeu? Não vem ainda você tem que meio que passar pelo Bluetooth, né? Tipo assim, acessar no celular, acessar o Bluetooth. Eu tô falando aqui de canelado porque eu nem dirijo, eu nem tenho carro. Então por isso que eu não sei nada de carro, entendeu? Dirigir só filme, entendeu? Mas eu acho que pode ter mais fácil acesso. Sim. E a galera mais velha tá consumindo, hein?
Vou te falar, tá consumindo bastante, cara. Bastante. Meus pais são viciados em podcast. E eu fico sacaneando eles, que eu faço podcast há muitos anos. E eles cagavam pra isso. Davam até expor, falavam, meu filho, isso não vai dar dinheiro. Eu falei, para com isso, vai Parece estudar. Que o jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Basta o filho entrar pra Globo que o negócio muda, né? Eu vou complementar a sua visão, tá? Aí trazendo um pouco do vídeo, né? Que é mais a minha praia. Pra mim, tá claro que os aventureiros vão cair fora. Entendeu? Inclusive, não só os podcasters. Os estúdios aventureiros que eu tô vendo que muitos têm surgido. É legal. Pô, muito bacana. É mais oportunidade de emprego e tudo mais. Sim. Mas não vão sustentar nem estúdios muito aventureiros que não são... Que não trazem essa carga que a gente tá trazendo aqui na mesa, entendeu? De essa reflexão, né? técnica, essa reflexão. Uma reflexão mesmo. Entendeu? Porque imagina, pô, eu vou criar uma casa de iogurte. Mas eu não sou chefe nem nada. Eu acho que tá da hora aí, eu vou criar. Até as franquias mesmo, né? Que a gente vê, tipo... Quem não lembra daqueles Frozen Yogurt, Por isso né? que eu trouxe o iogurte, exatamente. Você falou, lembrei na hora, cara. Pipocou muito depois. Muito. Entendeu? As paletas, né? As famosas paletas mexicanas. Exatamente. Mas o formato vai... Cara, ele vai ter uma crescente e vai estabilizar sim. E os aventureiros, por isso tem que tomar cuidado quando você começa a fazer um podcast. Refletir, pô, eu sou um aventureiro, eu sou uma pessoa que tá pensando no longo prazo. Exatamente. Porque no início é só investimento de tempo, energia e dinheiro. Total. Tem retorno logo assim de cara, são raríssimos. Raríssimas as Cara, na época que eu exceções. comecei, então, era impensável. Exato.